Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Geografia em Pauta e hoje nós vamos falar sobre a geografia sendo construída à luz da história. Grandes personalidades que fizeram a nossa geografia, que construíram o nosso espaço geográfico. Hoje essa personalidade é Nelson Mandela, a história do líder que combateu o apartheid. Da prisão à presidência, Mandela se tornou um símbolo na luta contra o racismo e hoje é objeto do nosso estudo. Rolihlahla, Tata ou Madiba. Esses foram alguns dos nomes usados para se referir ao homem que dedicou a sua vida a promover a igualdade, a democracia e acabar com um dos sistemas mais perversos da humanidade, o apartheid. Foram 27 anos de prisão, perseguições e muita resistência. E hoje é uma referência quando falamos na luta contra o racismo. Nelson Mandela, ex-presidente sul-africano, alterou o rumo da história e construiu uma nova geografia. Seu impacto na humanidade foi tão importante que em 2019, a Organização das Nações Unidas, a ONU, criou pela primeira vez uma data em homenagem a uma personalidade. Em 18 de julho, dia do nascimento do líder político, é comemorado o Dia Internacional de Nelson Mandela. Além de promover uma reflexão sobre igualdade entre os povos e justiça social, a ideia da instituição foi propor que todo ano, nessa data, as pessoas dediquem 67 minutos para serviços comunitários, representando os 67 anos que ele dedicou aos direitos humanos. Conhecer a trajetória de Mandela é estudar a história, é estudar a geografia. Por isso separamos alguns destaques de sua vida que ajudam a entender melhor a sua relevância no contexto mundial e o seu legado no combate ao racismo. Começamos com a infância e a juventude. Nascido em 18 de julho de 1918, na África do Sul, recebeu o nome de Rolihlahla, que significa puxar o galho de uma árvore ou, popularmente, encrenqueiro. Ele só passou a ser chamado de Nelson quando entrou na escola, por ser um nome inglês. E isso acontecia com muitas crianças sul-africanas para facilitar a pronúncia dos colonizadores brancos. Posteriormente, seria chamado também de Madiba, em referência ao clã Tembu, ao qual ele pertencia. E Tata, na língua da tribo Xhosa, a palavra significa pai, no caso pai da África do Sul democrática. Foi o primeiro de sua família a ir para a escola e receber educação formal. Na época era raro que crianças negras frequentassem uma instituição de ensino. Depois, em 1943, Mandela se formou em Direito na Universidade em Joanesburgo. Começou a desenvolver em movimentos, como movimentos estudantis a favor da igualdade de direitos e depois de se formar, tornou-se o primeiro negro a abrir um escritório de advocacia na cidade. O apartheid foi um regime de segregação racial que ocorreu entre 1948 e 1994 na África do Sul. Em Afrikaner, idioma falado no país, apartheid significa separação. O sistema foi instituído pelas elites brancas que controlavam o país e que defendiam a superioridade da raça branca. O objetivo era restringir de forma institucional, por meio de leis, direitos sociais e políticos de negros. Entre as regras impostas, os negros não poderiam frequentar os mesmos lugares que os brancos, ter a posse de terras, circular livremente pelo território ou participar de decisões políticas. Nesse contexto, a principal organização que se formou para combater o regime foi o Congresso Nacional Africano, o CNA, do qual Mandela fez parte e se tornou uma figura central de liderança. Embora tenha sido condenado pela ONU em 1973, o apartheid, que até chegou a retirar o país da Assembleia Geral da ONU, a violência contra os negros continuou ocorrendo no território africano, mesmo nesse contexto internacional. Mandela era um líder que defendia a resistência pacífica, o diálogo e a desobediência civil. Mas a partir de 1960, com o endurecimento da repressão e após o massacre de Sharpeville, na qual 69 pessoas negras morreram em confronto com a polícia, ele passou a incentivar a criação de um grupo armado. O ideal de uma sociedade democrática e livre é um ideal para cuja concretização espero viver, mas se for necessário, é um ideal pela qual estou disposto a morrer. Foi uma de suas colocações mais emblemáticas. E aí a gente chega o momento da prisão.
Mandela foi preso em 1962 por participar de protestos e sair do país ilegalmente. 2 anos depois, foi condenado novamente, acusado de traição, conspiração e por seu envolvimento com o CNA, mas dessa vez sua pena foi a prisão perpétua. Mesmo preso em uma cela de segurança máxima, na ilha de Robben, na cidade do Cabo, Madiba levava a luta contra o apartheid e lutava contra ela. Vale destacar que em 1999, o local se tornou um patrimônio da humanidade pela Unesco. A liberdade veio apenas 27 anos depois, em 1990, após muitas negociações e uma intensa pressão internacional na campanha Liberte Nelson Mandela. Uma das pessoas que contribuiu para esse cenário foi Frederick Willem de Klerk, último presidente do apartheid, permitindo a legalização de partidos banidos até então e a liberdade de presos políticos. Isso permitiu que Mandela concorresse às eleições pela presidência. E aí chegamos ao momento da presidência de Nelson Mandela. 4 anos depois de ser solto, Mandela foi democraticamente eleito o primeiro presidente negro da África do Sul. Foram 5 anos no cargo, completando o mandato. Em 93, foi vencedor do Prêmio Nobel da Paz. A honraria foi concedida a ele e a de Klerk pelo esforço para o fim da segregação racial e por terem realizado uma transição pacífica entre o apartheid e a democracia. Ao deixar a presidência, também aderiu à Fundação Nelson Mandela, focada no auxílio à infância e no combate à AIDS, fundação que ele criou. Como legado, nós vamos ter Mandela, que morreu em 5 de dezembro de 2013, aos 95 anos, por conta de uma infecção pulmonar, como um símbolo de resistência e inspiração para muita gente, deixando como grande legado a cultura de paz que ele criou em torno do assunto, que é um assunto muito feroz. Ele valorizou o diálogo sempre que pôde. As pessoas o admiram muito por conta da forma com que ele se colocou e não incitou o ódio. Mas acho importante ressaltar que existem muitas formas de reivindicação e que elas se complementam. Os avanços que temos hoje em dia, que estão em pauta, inclusive com relação à questão racial, se dão em função e na junção de vários pleitos, desde algumas que foram um pouco mais violentas até as mais calmas. De maneira geral, isso inclui temas sobre representatividade, apropriação cultural, racismo, e é importante que crianças, desde cedo, conheçam a trajetória de pessoas como Nelson Mandela. Primeiro pela questão da representatividade e também por conta de sua história, já que é um homem negro com uma vida pessoal intensa e uma luta pelo fim da segregação racial mais intensa ainda. Ele é um símbolo da luta pela paz e pela igualdade racial. Então, nada mais justo e nada mais interessante e importante para a construção de uma sociedade mais igualitária e que entenda o papel de cada um do que estudar a história de importantes personalidades como Nelson Mandela. Galera, a gente fica por aqui deixando essa mensagem para a gente poder estar discutindo as grandes personalidades que construíram nossa história. Obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Daqui a pouco a gente está voltando. Fui!